Mais um vídeo da nossa série preferida. Quando você morre, você não sabe que está morto. Quem sofre são os outros. É a mesma coisa quando você é idiota. Eu sei que essa frase já circula por aí há um tempo, mas foi uma postagem da página Filosofia Incerta que fez ela vir parar aqui, porque lá tem vários comentários mostrando que as pessoas não necessariamente entenderam a ideia dela. Tá enganado, você vive após a morte. Será que ele morreu e voltou para falar isso? Ou outra pessoa morreu e bateu um papo com ele? Típica filosofia de quem não é espiritualista, ou que nunca saiu do corpo consciente. Eu saberei que descasquei e não estou mais usando um corpo. Depois da morte, eu acho que você vai pra onde estava antes de nascer. Mas como ele pode ter tanta certeza disso? Ele já morreu e voltou pra saber? Fica aí achando que morreu e acabou. É aí que começa tudo. A vida aqui é só uma passagem pra saber pra onde você vai estar lá do outro lado. O livre-arbítrio tanto nos salva quanto nos condena. Vou fazer uma pausa antes da gente ler os outros comentários, porque já deu pra perceber que muita gente entendeu que isso aqui é uma discussão sobre a morte, sobre haver vida depois da morte ou não, consciência depois da morte ou não, quando na verdade, na minha opinião, com base na minha análise, eu não considero que essa seja uma interpretação possível. Quer dizer, apesar de a morte ser mencionada ali, não há nenhuma discussão sobre haver ou não vida após a morte, consciência após a morte. O que está sendo feito é uma analogia. Qual é a ideia ao dizer, quando você morre, você não sabe que está morto, quem sofre são os outros, e é a mesma coisa quando você é idiota? Quando alguém morre, quem vai lidar com a morte é quem ficou. A morte não é problema de quem morreu morreu. Ao dizer que é a mesma coisa quando você é idiota, a ideia é que quando você é idiota, talvez você nem mesmo perceba e quem tem que lidar com isso são os outros. Ou seja, o exemplo da morte foi usado para ilustrar outra coisa. Não está sendo discutido aqui o que acontece quando uma pessoa morre. Esse não é o tema dessa frase. Essa discussão, que claro que pode ser feita em paralelo, não é uma discussão que faz parte da reflexão original. Ou seja, independentemente da opinião que alguém tenha, da crença que alguém tenha a respeito do que acontece com quem morre, o ponto principal aqui era entender por que essa imagem está sendo usada. Mas muita gente achou sim que esse era um tema em debate ali e foi deixar sua opinião. Tem comentários como: legal, alguém ressuscitou e veio nos dizer como é, kkk. Como a gente não sabe se morreu, se for pro céu ou pro inferno, você vai saber. Ou seja, muita gente aí que não entendeu a função da analogia. Ninguém sabe o que acontece com a consciência depois da morte, mas é pouco provável que ela permaneça. A consciência vem... Enfim, a pessoa escreveu um textão aqui, coitado, né? Um textão que a gente não vai ler, porque a primeira frase já conta que o que está sendo discutido não tem relação nenhuma com a ideia original. Quando morre e é petista, quem sofre são os que irão recebê-lo. Entendi. Esse comentário é muito interessante porque ajuda a gente a mostrar como muitas vezes o que se interpreta de um texto é aquilo que já estava na nossa cabeça, que pode não ter nada a ver com o assunto, que pode não estar em pauta, que pode ser um tema que não passou pela cabeça de ninguém participante da discussão ou do autor do texto, mas que vai ser enxergado ali porque a própria pessoa que está lendo, que participa ativamente da construção de sentido, está trazendo o seu repertório de uma maneira a sobrepor o que era dito no texto original. Comparação nada com nada. Esse eu gosto, porque apesar de a pessoa não ter entendido qual é a relação das duas imagens que foram colocadas, ela percebe a tentativa de construir ali uma comparação. Então, ela não foi capaz de identificar que elemento comparativo seria compartilhado entre os dois cenários, mas percebe o mecanismo por trás da frase. Acho que sou uma idiota porque eu não entendi nada. Não sei vocês, mas pra mim a dona desse comentário, que é a Cleide, é a menos idiota de todas. O idiota dificilmente teria autocrítica de pensar que ele é idiota por não ter entendido. Ou seja, aplausos para Cleide. Quando a gente não entende alguma coisa, perceber que não entendeu já é um grande passo. Muita gente não se dá conta de que não entendeu, vai dar opinião sobre algo que não foi dito, vai distorcer o que foi dito, vai desviar o assunto. Então não tem problema perceber que não entendeu. Tá ótimo, é um ótimo começo. Esse exemplo que a gente viu hoje mostra uma dificuldade muito comum, que é identificar a ideia principal em um texto. E olha que é um texto curto, são 2 frases, né? Se fosse um texto cheio de parágrafos, com ideias contraditórias, argumentos, contra-argumentos, ficaria mais difícil mesmo que o leitor conseguisse ir concatenando tudo que é dito ali para calcular o sentido geral, a ideia principal. Mas aqui a gente tem um texto curtíssimo. E mesmo assim teve gente que ficou apegada ao primeiro trecho, fez uma leitura fragmentada. Ao ler, quando você morre, você não sabe que está morto, já ficou indignado, trazendo as próprias opiniões. Como assim não sabe? Claro que sabe. E não chegou até o fim, que significava ler mais uma frase. Olha como é interessante que muita gente não foi capaz de ler 2 frases inteiras
maneiras, mas foi capaz de gastar o próprio tempo ali argumentando ou ridicularizando a postagem, cheios de convicção, talvez se sentindo alguma coisa como donos da razão, como os únicos conhecedores da verdade, de um tema que nem estava sendo discutido ali. Eu diria que a interpretação de texto tem, assim, 10% a ver com ser alfabetizado, com ser capaz de ler um texto, de decodificar o que está escrito, e 90% a ver com vários outros fatores, como, por exemplo, saber controlar as próprias emoções ao identificar um tema sobre o qual você tem uma opinião forte. As pessoas para quem a vida após a morte é um assunto sensível ou que já têm uma ideia prévia sobre isso, ficaram muito propensas a se envolver com o tema de maneira a não perceber o que estava escrito. Eu sou a Carol, esse é o Português é Legal e eu espero que vocês tenham gostado de ver mais um vídeo da nossa série preferida.